passagens, então a gente vai estar passando aqui no slide para vocês poderem acompanhar, tá bom? Mas quem quiser estar acompanhando pela própria Bíblia, a primeira palavra ela está em Atos 16, 13. Tá vendo aqui? Quem quiser acompanhar, também tem aqui com a tradução da minha Bíblia também, tá bom? Para ficar um pouquinho mais fácil. Essa palavra que Deus me enviou hoje falou muito forte no meu coração. Porque muitas vezes a gente vê determinadas situações na nossa vida em que a gente se permite se encher de muitas coisas. E a gente tem que tomar cuidado de como que a gente se enche. E lendo essa palavra eu fiquei maravilhada. Porque essa palavra em Atos, antes de tudo isso acontecer, fala a respeito de Paulo e Silas. Antes mesmo, um pouquinho antes de acontecer, de eles serem presos, de acontecer aquele terremoto, um pouquinho antes, alguns versículos antes, eles estavam em missões e eles estavam indo sentido à Ásia. Só que o Espírito de Jesus falava assim para ele, não é para ir para a Ásia. E ele pensava em ir para outro, não é para ir para esse lugar. Até que um dia ele sonhou que um homem chorava e falava, vem para Macedônia. E nesse caminho de ele ir para Macedônia, quando ele está ali em Tiatira, ali em Filipos, ele encontra Lídia. Lídia, ela era uma mulher que ela era comerciante de tecidos. Eu vou ler aqui para vocês estarem vendo a história. No sábado, saímos da cidade e fomos à margem do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com algumas mulheres ali reunidas. Então, eles estavam ali procurando lugar, estavam indo sentido Macedônia, chegaram ali a Filipos, e aí eles encontraram aquele grupo de mulheres que eles estavam ali conversando, estavam ali fazendo ali, ministrando, evangelizando. Até que uma delas era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, comerciante de tecidos de púrpura. Enquanto ela nos ouvia, o Senhor lhe abriu o coração. E ela aceitou aquilo que Paulo estava dizendo. Foi batizada junto com a sua família e pediu que nos hospedássemos em sua casa. Se concordam que creio de fato no Senhor, venham ficar em minha casa, disse ela, e insistiu até que aceitamos. Muito forte, né, gente, essa história. Então, eles estavam passando naquele lugar e uma vida ali foi salva. Por quê? Ela poderia ser até temente ao Senhor, mas ela não era batizada, ela não tinha ainda ciência de tudo que deveria ser feito para que ela viesse a conquistar a salvação. E ali, Paulo e Silas deram essa oportunidade de serem usados por Deus. E algumas partes me chamaram muita atenção quando eu li essa passagem, que a primeira foi a respeito de o Senhor lhe abriu o coração. Quando eu penso nisso, eu penso até mesmo na nossa igreja. Porque muitas vezes vem pregações, o Senhor ele fala, ele tenta dar ensinamentos, tenta às vezes puxar a orelha. E a gente vê muitas vezes que a vida da pessoa ela não muda. A pessoa ela não concorda, ela não aceita. Mas por quê? Porque ela não permitiu que o coração dela fosse aberto. Para que o Senhor pudesse abrir o coração de Lídia, primeiro Lídia tinha que o quê? Concordar com aquilo, ela tinha que aceitar aquilo. Então, ela permitindo, ouvindo aquela palavra, o Senhor pôde abrir o coração dela. E ali, abrindo o coração, o que aconteceu? Ela aceitou tudo que Paulo estava dizendo. Então, muitas vezes, a pastora está falando, olha gente, não pode pecar, não pode fazer isso. E a pessoa está aqui assim, ó. Só com aquele bico, maior que tudo nessa vida. Mas por quê? Porque a pessoa está ouvindo aquilo, mas no coração dela está assim, ela concorda, eu não aceito. Não é desse jeito, não é assim que funciona. E aí o que acontece? Aí não pode ser feito mais pela vida daquela pessoa. A pessoa ela não permite ser transformada. E tudo isso, gente, fez com que ela abrisse o coração, aceitando aquilo que Paulo estava
é você permitir, né? É você estar entrando nas águas com velhas atitudes, com situações, com caráter velho, com às vezes coisas que você fazia que eram desagradáveis a Deus, mas que a partir do momento que você entra naquela água e você sai, você é uma nova criatura, você se permite ser renovada, transformada, para que Deus possa fazer de você uma pessoa diferente. Você é como se sua vida começasse do zero, só que ali você tem a oportunidade de você estar começando ao lado do Senhor Jesus. E ali, ela ficou tão maravilhada com aquilo que ela foi batizada junto com a família dela, que o que aconteceu? Ela quis que ele entrasse na casa dela. E aí ela fala: se concordam que creio de fato no Senhor, venham ficar em minha casa, disse ela, e insistiu. Quando eu vejo essa questão de insistir, eu penso muito na questão de que você tem que andar com pessoas que te levam ao caminho do Senhor. Você tem que andar com pessoas que te aproximam do Senhor. Por que eu falo isso? Porque não adiantava nada ela ser batizada e depois voltar para os velhos costumes. Não adiantava nada ela ser batizada e depois a nova criatura dela voltar para o caráter da velha criatura, se ela continuasse a permanecer com outras pessoas que não fossem do agrado do Senhor. E aí, a partir do momento que ela pega e chama Paulo, chama Silas para ir na casa dela, você vê a sede que ela tinha de conhecer o Senhor. Você vê a fome que ela tinha de estar ali conhecendo o Senhor. E tudo isso permitiu com que ela pudesse ser transformada, com que ela pudesse ter uma vida renovada. Muito linda, né, a história de Lídia? E se eu contar para vocês uma outra história que é totalmente o oposto de Lídia? Hoje, Deus falou ao meu coração e me mostrou através da palavra que eu deveria mostrar opostos. E eu não sei se vocês lembram, né? Recentemente a obreira Larissa, ela pregou a respeito de Josias, o rei Josias. O rei Josias, ele foi uma bênção, né, gente? Ele foi maravilhoso. Pensa um rei maravilhoso, esse também foi. Ele foi maravilhoso porque o povo estava destruído. Os reis tinham destruído o povo de Deus perante os olhos de Deus. Não podia nem mais falar que era o povo de Deus, né? Por quê? Todo o povo ali de Deus estava em prostituição, estavam matando crianças em sacrifícios, estavam criando altares para outros deuses. E o que aconteceu? Josias foi lá e quebrou tudo. Ele foi lá, reconheceu, depois que ele viu que aquilo estava errado, né, depois de muitos anos que se passaram daquele errado, que ele viu que aquilo estava errado, ele falou: não é desse jeito, as coisas têm que ser consertadas. E ali ele criou uma aliança com Deus. Até aí você está falando, né, Yasmin? Você disse que era o oposto, mas até aí os dois estão iguais. Então, gente, a história de Josias é linda. Uma pena que os filhos dele não. Deus me mostrou a história de Joacás e Joaquim. Joacás, ele foi o filho que sucedeu o trono, que pegou o trono depois que o rei Josias morreu. Então o rei Josias morreu, passou para o filho. Esse filho era Joacás. Só que o que ele fazia era tão abominável aos olhos do Senhor, era tão terrível aos olhos do Senhor, que Deus até mesmo usou Deco, o rei do Egito, para que viesse, pegasse ele em exílio, levasse para o Egito, pedisse recompensa por ele, e ele morreu no Egito. Depois dele veio Joaquim. Joaquim foi da mesma forma, só que muito pior, porque ele começou a matar órfãos, matar viúvas, ele começou a escravizar o povo de Deus, ele começou a agir de forma, além da infidelidade a Deus, trazendo tudo aquilo que o pai dele já tinha destruído, ele ainda veio com a ganância. Então tudo ele pensava no ouro, na prata, e até mesmo, né, em Jeremias 22, passa por causa do ouro, obrigada. Em Jeremias 22, aqui ele fala assim, isso daqui é entre Joacás e Joaquim, tá, gente? Para vocês entenderem no meio dessa história que eu estou contando. Assim diz o Senhor acerca do palácio de Judá: eu amo tanto quanto a fértil floresta de Gileade e os bosques verdes do Líbano. Contudo, o transformarei num deserto, e ninguém habitará dentro de seus muros. Chamarei demolidores, que trarão consigo suas ferramentas, arrancarão suas belas vigas de cedro e as lançarão no fogo. Então aquela casa, gente, aquele palácio,
O Palácio de Judá, gente, que é o comentado aqui, o Palácio de Judá só era a maior edificação que tinha em Jerusalém naquela época. Era uma das maiores, era a mais bela. E o Senhor ia ali destruir para mostrar a respeito do que o povo estava fazendo. E ele continua assim: pessoas de muitas nações passarão pelas ruínas dessa cidade e dirão umas às outras: por que o Senhor destruiu essa grande cidade? E a resposta será: porque eles quebraram sua aliança com o Senhor, seu Deus, ao adorar e servir outros deuses. Olha só, gente. Então a gente vê dois opostos, né? Uma mulher, Lídia, uma mulher que ali prontamente criou uma aliança com o Senhor Jesus, e aqui um homem que tinha tudo, tinha uma aliança feita, que o pai dele deixou tudo preparado. E aí o que ele fez? Destruiu tudo, quebrou toda a aliança. Ali ele transformou tudo em ruínas. E sabe o que eu vejo, gente? Eu vejo, por exemplo, a casa de Lídia como uma casa abençoada, uma casa que foi ali tão abençoada pela presença ali de Paulo, de Silas, pela palavra do Senhor, pelo Espírito Santo do Senhor, a partir do momento que ela decidiu isso. E eu vejo um palácio que é 100 vezes mais do que uma casinha daquela época, se tornando ruínas. Um palácio sendo destruído pelo pecado, pela ganância, pela injustiça, pela infidelidade. Então a gente vê esses dois opostos aqui. Pode passar para o próximo, por favor? Até mesmo continuar um pouquinho mais para frente de Jeremias. Aqui eu falo, né, a respeito de Lídia, que ela se pôs com o coração pronto para receber o Senhor, enquanto Joaquim ficou cego pela ganância e pela injustiça. Aqui o Senhor ele fala em Jeremias 22, 15 e 17: mas um belo palácio de cedro não faz um grande rei. Josias, seu pai, também tinha muita comida e bebida, mas em tudo o que fazia era justo e íntegro. Por isso, deu certo para ele. Fez justiça ao pobre e ao necessitado e os ajudou, e tudo lhe correu bem. Não é isso que significa me conhecer? Diz o Senhor. Você, porém, só tem olhos para a cobiça, a desonestidade, derrama sangue inocente e reina com crueldade e opressão. Muito forte, né, gente? Uma coisa que eu gostaria de destacar nesse momento é essa frase. Quando eu li essa palavra, eu falei assim: meu Deus! Sabe quando a gente fala assim, nossa, uma palavra liga na outra? Foi bem isso. Por quê? Quando eu falo assim, não é isso que significa me conhecer, eu lembro de Lídia, que aprendeu ali o que era conhecer ao Senhor. E eu vejo aqui o Senhor, através de Jeremias, falando ali, Joaquim, não é tudo isso? A justiça, ajudar os pobres, o necessitado, não é isso que significa me conhecer? Porque a Lídia, ela era uma empresária, ela era uma mulher que ela vendia tecidos, e ali ela ajudava o povo, ela era uma mulher já ousada. E você vê, ali ó, um homem que tinha tudo, mas na verdade não tinha nada, porque tudo que ele estava conquistando era para desgraça. Até alguns versículos antes, alguns versículos antes dessa passagem, falado assim, ó: que aflição espera Joaquim, que edifica seu palácio de forma desonesta, constrói suas paredes com injustiça, pois obriga a gente do seu povo a trabalhar, sem pagar o salário. Diz: construirei para mim um palácio magnífico, com salas espaçosas e muitas janelas, revestirei tudo com painéis de cedro e pintarei de vermelho vívido. Isso daí vem antes dessa passagem. Então você vê que Joaquim tinha planos maravilhosos de como ele ia construir a casa. Só que todas as paredes que estavam sendo construídas naquela casa, daquele palácio, perdão, eram paredes de desgraça, eram paredes de infidelidade, eram paredes de destruição, eram paredes que na verdade trariam morte para ele. Logo depois disso, gente, sabe o que aconteceu com Joaquim? Ele foi perseguido por Nabucodonosor, os moabitas e outros povos, porque o Senhor enviou
para estar destruindo ali Joaquim. Então, tudo isso trouxeria o quê? Morte. Enquanto a Lídia... Pode passar para o próximo, por favor? Obrigada. Aqui, ó. A Lídia, vamos fazer um exemplo aqui para a gente recapitular. Então, a Lídia, ela ouviu falar de Jesus. Aceitou a verdade. Batizou-se. Ela insistiu para que eles ficassem na casa dela. Teve uma vida transformada. Enquanto Joaquim conhecia o Senhor através do seu pai Josias, mas negou o Senhor, quebrou a aliança com Deus, foi ganancioso, injusto, perverso e condenou a si mesmo e ao seu povo. Porque na palavra do Senhor ele continua falando que o povo, toda vez que um rei ele fazia as coisas boas, o povo fazia coisas boas. O povo seguia aquele rei. Porque o rei estava à frente, o povo ia atrás. Quando o rei fazia coisas erradas, da mesma forma, o rei ia lá, fazendo as coisas erradas, e o povo ia lá, fazendo coisa errada. Por quê? Era um exemplo. E esses reis, eles ficavam por anos, igual o Joacás, começou a reinar com 23 anos, o Joaquim com 25 anos. Eles eram muito jovens, mas mesmo assim, eles tiveram um exemplo. Uma pena que eles não seguiram o exemplo que eles tiveram de Josias. Diferente de Josias, que não tinha nenhum exemplo. Ele teve que aprender na força. Ele teve que aprender na garra. Como muitos que muitas vezes entram na igreja, nunca ouviram falar do Senhor, a gente até costuma dizer, né? Que é muito mais fácil a gente evangelizar uma pessoa que nunca ouviu falar do Senhor para trazer ela para a fé, do que uma pessoa que acha que é de Deus, né? Porque a pessoa ela vai ouvir e fala assim: ah, não, eu sei essa passagem. Ah, não, mas eu sei que é assim. E a pessoa que acontece, ela não se permite consertar, porque ela já acha que ela é convertida. Se você está nessa posição, meu irmão, por favor, vamos acordar. Porque Deus ele quer te salvar. Deus ele quer trazer para você transformação. De verdade. Não essa de mentirinha que você pega, coloca uma venda e finge que as coisas estão tudo bem. Não tá tudo bem. Até mesmo, gente, eu quis aproveitar hoje e trazer uma dinâmica para vocês. Mas antes dessa dinâmica, eu quero explicar melhor. Por quê? Um dia, eu estava olhando o Facebook, né? E eu vi um post que me chamou muito a atenção. Pode passar, por favor? Mais um segundinho. O post falava assim, ó: ninguém bagunça a tua casa se você não der a chave. Esse post não é sobre sua casa. Pastora, obrigada por ter guardado minha chave, viu? Posso pegar agora e passar? Não, gente, não vai embora não. Ó, então, ó, ninguém bagunça a tua casa se você não der a chave. Esse post não é sobre a sua casa. Esse post, gente, é sobre o coração. Eu vejo isso quando Lídia, ela se permite ser transformada. Na verdade, ela está transformando a casa dela. A família dela foi transformada. Então, na verdade, a casa dela, ela pode abrir ali para o Senhor o coração da casa dela e pode ter uma vida e a família transformada. Enquanto Joaquim, ele pegou com a chave do Senhor, deixa lá para a ganância, deixa lá para o pecado. E o que aconteceu? O palácio foi destruído. Tudo foi destruído. Tudo foi perdido. E aproveitando para vocês enxergarem bem, me ajuda, Brenda, por favor? Eu quero aproveitar esse momento para fazer uma dinâmica para vocês estarem vendo como funciona. Vocês estão vendo, gente, o coração? Que bonito? Esse daqui hoje significa o seu coração. Mas hoje eu vou falar que é o meu coração. O Breno Thiago, você pode apresentar Jesus para mim, por favor? Obrigada. Ó, Jesus, eu vou entregar meu coração para você, tá bom? Obrigado. Obrigada. Meu coração para Jesus. Meu coração é assim. Para Jesus. Então, ó, meu coração para Jesus. Tá muito bom, né? Espaço, né, Jesus? Bem. Tá bem limpinho, né? Tá. Dá para cuidar. Tô gostando. Tá legal, né? Ó, mas olha, sabe o que acontece? Pode colocar lá. Tem algum adolescente que quer me ajudar hoje? Ó, eu vou dar uma dica. São 7 adolescentes que devem participar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto. Pode usar, pode usar. Melhorou. Pode falar. Sai com o coração é meu. Gente, não atrapalha Jesus, ele está no meu coração.
alguns sentimentos de exemplo, tá? Tem muitos sentimentos, mas aqui eu trouxe só alguns, tá? Mas assim, como que funciona o nosso coração, gente? A gente pega e vem para a igreja, toma uma decisão de mudar o coração. Olha, Jesus está feliz. Tem um coração só para Jesus. Entreguei minha chave para Ele. Só que aí, ai gente, eu tô tão triste. Porque a minha amiga do serviço, ai, ela fez um negócio tão injusto comigo. Ai, eu não tô aguentando. Ai, meu Deus do céu, eu não tô aguentando. Ai, quer saber? Ela não tem jeito. Ela não vai mudar nunca. Ai, quer saber? Eu não quero mais saber dela. Ela faz tudo de errado e ela quer fazer isso comigo. O que eu fiz pra ela? Não fiz nada. Ai, é tão injusto. Vida injusta. Olha aqui do jeito que eu tô. Olha o sapato do vestido. Olha só. Olha a minha roupa. Olha os céus. Olha o tempo. Ai, mas sabe aquele menininho? Ai, é tão lindo. Que tal eu ficar um pouquinho com ele? Né? Que tal eu ficar um pouquinho com esse menino? Ai, mas olha, você viu o carro daquela menina? Ai, o carro daquela menina é maravilhoso. Queria tanto ter um carro igual daquela menina, maravilhoso. Olha, o pau dela é vermelho, eu quero vermelho. Ah, mas olha, esse meu serviço aqui não tá dando pra mim. Não tá dando pra mim, não. Você tem... Oxi, cadê Jesus? Ah, Jesus, eu acho que a chave não tá dando certo, não. Eu acho que você tá muito pra trás. Eu acho que a ganância vai segurar dessa vez um pouquinho aqui. Mas é isso. É isso que acontece com o nosso coração. Ai, Jesus, eu esqueci que é depressão. Oh, meu Deus. Vem cá, depressão. Mas, gente, o que eu quero mostrar é que a gente se enche de sentimentos e o que acontece? Tem espaço para Jesus? Não tem espaço para Jesus. Não tem lugar para Ele habitar. E pensando nesse exemplo, muitas vezes a gente pega, ali eu fiz, né, uma encenação muito bobinha, mas para vocês entenderem que tem algumas coisas que às vezes a gente não dá valor. Às vezes a gente acha que aquela tristeza não foi tristeza suficiente para roubar o lugar de Jesus. Às vezes a gente acha que aquela vontade que a gente tem exagerado pelas coisas dos outros não é uma inveja, mas gente, desculpa, é inveja. Então a gente acha que muitas vezes as coisas podem não tirar o lugar do Senhor e a gente segue a vida se enchendo. Obrigada, adolescentes, vocês são maravilhosos. E para falar a respeito disso, eu lembrei de um caso muito forte. Lembra que a gente falou da casa? É o nosso coração. Gente, vocês estão com sono? Tá cansado? Coração! Agora entendi. Então, o nosso coração é a casa para o Senhor habitar. Então, se a gente coloca qualquer coisa que não provém do que vem do Senhor Jesus, se a gente dá chave, por exemplo, para pessoas que nos levam para caminhos errados, a gente não vai ter como continuar com o Senhor Jesus. Ali eu entreguei minha chave do meu coração para minha pastora, mas porque eu confio que ela vai me levar mais perto do Senhor Jesus. Mas se eu entregar para uma pessoa que eu sei que ela toda noite está na balada, trabalha de qualquer jeito, não pode ver um homem na frente, ou não pode ver uma mulher na frente, sabe? Que a pessoa vive uma vida errada, de pecado, o que vai acontecer? Eu vou ser espelho disso, eu vou ver da mesma forma. E gente, quando a gente pensa assim nesse exemplo, parece realmente um exemplo muito bobinho. Mas quando a gente pensa que o Senhor ele não pode, o Senhor não habita, na verdade, num coração sujo, a gente pensa naquele coraçãozinho do desenho das crianças pretinho, a gente pensa num pozinho, numa casa empoeirada, a gente pensa nisso. Mas a gente tem que pensar que quando a gente tem esses sentimentos que a gente vai engolindo, o que acontece? Nosso coração fica igual de um acumulador. Quem já viu vídeo de acumulador, gente? Para quem não conhece, eu trouxe para vocês. Então, aqui, gente, já coloquei aqui? Deixa eu só desligar ali. Obrigada. Então, aqui eu trouxe para vocês o coração de uma pessoa que não está com o Senhor Jesus. Eu trouxe para vocês o coração de uma pessoa que se permite ser levada pelos sentimentos. Olha isso.
A geladeira. Então, é bem rápido, né, o take. Mas assim, você imagina toda essa sujeira. Vocês iam querer viver nessa sujeira? Não. Então por que você quer que Jesus mora no seu coração, com o coração todo apodrecido? É sobre isso. Por que você quer obrigar Jesus a estar num coração todo podre, todo sujo? Desse jeito, com cheiro ruim. O Senhor, Ele quer receber o nosso coração de uma forma agradável. Igual eu falei no início da pregação, a respeito do Senhor estar recebendo nossa adoração como uma oferta de um aroma suave, porque isso tem que chegar como um aroma suave nas narinas do Senhor. Não pode chegar de forma podre. Até mesmo, nesse caso desse acumulador, eu estou falando essa questão do cheiro porque foi uma coisa que o filho da mulher que é acumuladora falou. Ela falou assim, eu não sei como ela vive aqui, porque a gente não consegue entrar na casa, cheira muito mal. Ela falou, a gente entra na casa, tem que sair, porque a gente está passando mal, de tão forte que é o cheiro. Tudo aconteceu aí dentro, tudo tem. Morreu até bicho, gente, aí dentro. Mas por quê? Porque é uma quantidade de coisas acumuladas, é uma quantidade de sentimentos que nós acumulamos no nosso coração, que a gente não percebe, mas está exatamente desse jeito. Por isso que em cultos de libertação a gente vê manifestando, a gente vê situações, né, de demônios ali, de milhares de demônios. Mas por quê? Porque realmente é isso que acontece. A gente vai se permitindo nas situações, acha que não tem nada a ver, mas gente, tem tudo a ver. Até o mínimo detalhe que você acha, igual até estava falando a respeito de entregar a chave para a depressão, para o rancor, para a ganância, orgulho, a prostituição, as mentiras. Sabe essa mentirinha que você acha que não tem nada a ver? Vai acumular uma mentirinha para você ver aqui, ó. Mentirinha por mentirinha, olha o lixo que vira. Você acaba colocando confusão, tudo é um problema. Desilusão, você acha que na sua vida não tem mais solução, que tudo é errado para você, que só dá errado. Ingratidão, nada tá bom o suficiente. Infidelidade. Infidelidade, gente, a gente pensa no Senhor Jesus, de nós sermos infiéis a Ele, mas em tudo. Se nós somos infiéis àquele que nos vê em todo momento, imagine uma pessoa que está do nosso lado. Não tem como a gente plantar fidelidade errando com o Senhor, errando com o nosso amigo do lado. A gente tem que aprender que aquela palavra, sabe, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Gente, isso daí é essas partes. O que você não quer que faça com você, não faça com o outro. É simples. E da mesma forma, gente, como eu trouxe um exemplo ruim de como o nosso coração não deve ser, eu também trouxe um exemplo bom de como o Senhor Jesus gostaria que fosse a nossa casa. E vocês vão ver, gente, que não é um palácio. Não é um palácio, mas é um lugar limpo, é um lugar calmo. Você abre, gente, dá até paz, né? Você vê os cômodos da casa. Olha que casinha bonitinha, gente. É pequenininha, mas é toda arrumadinha, toda adornada, cheia de detalhes, para agradar. Olha que coisa linda. Tem um espacinho. Você não vê aquele monte de coisa jogada, um monte de lixo. Olha que coisinha linda. Você vê essa casinha e você fala assim, nossa, eu queria morar numa casinha igual essa, né? Arrumadinha, organizadinha. Sua casa com aquela louça daquele tamanho, mas você está olhando a casinha e falando assim, que coisa lindinha. Mas é sobre isso, gente. Quando a gente pensa numa casa assim, a gente entra numa casa assim, quem já entrou, né, os mais velhos, né, os adultos, que entraram já em casa, que está vendendo, né, dá vontade de comprar a casa na hora. Mas por quê? Porque você não vê a bagunça que você faz da casa, você já vê a casa arrumadinha, cheia de coisa. Mas, gente, é assim que o Senhor gostaria que fosse o nosso coração, sabe? Um coração pronto para morar. É um coração pronto, apto para Ele estar habitando, porque Ele não vive em lugar sujo. Lugar ali que esconde bagunça, né? Você vê aquela casa, é tanta bagunça que parece que a casa é até mais escura, de tanta sujeira, tanta... E quando a gente pensa nisso, numa casa que é suja dessa forma, você já vê que é um coração que ele esconde problemas. Ele é um coração que, por si só, ele já acaba sendo mentiroso, porque a pessoa, ela está vivendo uma tribulação na vida dela, mas ela fala, tá tudo bem, tá
tudo em ordem, estou seguindo. E está tudo mal. Enquanto uma pessoa que tem uma casa assim limpa, você consegue ver, gente, até o cabelinho que está no fio, que está ali caído no chão. Então, a pessoa já tem ali uma transparência, né, na casa dela. E nós temos que ser dessa forma. Nós só conseguimos transmitir o nosso testemunho verdadeiro para as pessoas quando a gente pode transparecer Jesus. Quando a gente pode trazer Jesus. Quando as pessoas olham para a gente e veem Jesus nas nossas atitudes. Então, sabe, gente, eu gostaria de estar reforçando para vocês tudo isso a respeito da casa, a respeito do Senhor estar morando na sua casa, porque essa semana é uma semana muito importante. Essa semana nós vamos ter no domingo o dia de Pentecostes. E é uma data maravilhosa, porque ela sempre foi ali festejada, né, ali pelos judeus, pelo povo de Deus, mas no dia de Pentecostes foi quando desceu o Espírito Santo. Só que o Espírito Santo ele não vai habitar no coração sujo. O Espírito Santo ele não vai vir agir na vida de quem está no pecado. Por isso que eu convido todos vocês hoje a estarem pedindo para o Senhor, para que o Senhor venha limpar os cômodos do seu coração. Para que o Senhor venha limpar, sabe, o quarto do seu coração. E se precisar pintar, restaurar, fala assim: Jesus, meu coração está uma catástrofe. As paredes já estão caindo, as janelas estão com vidros quebrados, os portões já não estão aguentando já. Eles estão já quebrados já, de tanto que eu permiti que o mal viesse entrar. Chegou uma hora que o mal, porque a palavra do Senhor fala, né, que o mal ele não pede licença, ele já vai invadindo. E o coração da pessoa já teve os portões ali tantas vezes invadido por aquele mal, que ele já não está mais conseguindo ali já suportar. Então vamos pedir hoje para o Senhor, porque não importa, gente, se seu coração é um palácio ou uma casa, o que importa é que o Senhor venha habitar. O que importa é que o Senhor possa estar nele, porque senão de qualquer forma ele vai ser destruído, tanto a casa como o palácio. Amém?